Hoje é um dia mais triste do que os demais. Por que mais triste do que os demais? Por que mais triste do que os demais? Por quê? Porque diversos fatos estão acontecendo no mundo e no nosso país, no Brasil e no nosso município. Aqui é onde eu moro, na Serra. Então, é uma avalanche de notícias e de covardias que se praticam contra pessoas e contra o povo e contra os pobres, que não tem precedentes nessa atual democracia, desde 1988 até agora. Lá na época de 1943, 45, com o nazismo, nós realmente tivemos problemas mundial, ao ponto da ONU ter que tomar medidas, e com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, nós tivemos a criação do Estado de Israel depois de um genocídio, o primeiro do mundo, né? De 6 milhões de judeus. O segundo foi em 1200, eu estou falando em números de mortos. Em 1200, nós tivemos na Germânia não, um país que fica ali na fronteira com a Turquia, Armínia. Por causa de uma briga, de posse de um... Ali existe na fronteira o Monte Ararat, onde supostamente estaria a Arca de Noé. Pesquisadores descobriram ali a Arca de Noé. Então, os turcos de radicalismo muçulmano destruíram 1.200.000 vidas, inclusive católicos, eram católicos. Mas matar a pessoa porque são católicas? Os seguidores de Maomé, lá na Turquia europeia, mataram 1.200.000, 1.200.000, inclusive crianças, crucificando essas crianças. E lá na Alemanha do maluco, do Hitler,
que seguia uma visão platônica de que todos têm que ser belos, olhos azuis, sangue azul, e essas maluquices que esses fanáticos ensinam ao seu povo, e muitas vezes até dentro de um templo. Eu sou evangélico há 37 anos. Eu nunca vi isso na minha igreja. Mas já soube de histórias de maluquices assim. Mas vamos aos fatos que eu narrei aqui no meu vídeo. A Covid, o coronavírus, já mata, Covid-19, já mata uma pessoa a cada 1 minuto no Brasil. E eles querem omitir os fatos. Isso significa que em 24 horas serão 2.400 pessoas mortas. Dado que se a gente soma 1 hora, são 60 minutos, são 60 pessoas em 1 hora, no Brasil. Dado que se nós somamos 10 horas, são 600 pessoas. Então, na verdade, nós temos aí 10, na verdade, dão aí 20 horas, dá 1.200. Daria aí mais 300 pessoas, vamos dizer, quase 2.000 pessoas por dia. E em meio à pandemia, a gente ainda encontra espaço para um governo de translocados, ter na presidência do movimento negro da Fundação Palmares um rapaz chamado Sérgio Camargo, que insufla o ódio aos negros. Quando no mundo há uma ebulição, vamos dizer assim, de pessoas brancas, pardas, negras, índias, mulatos, de todo tipo, imigrante, andando nas ruas dos Estados Unidos, na França, em outros países, protestando contra o racismo. E já pipoca no Brasil porque a torcida do Corinthians foi para Paulista e encarou os fascistas, os nazistas de Bolsonaro. Os zumbis de Bolsonaro, porque eles, há 1 ano e meio, eles afrontam a sociedade todos os dias, com bandeira nas costas, parecendo um zumbi, afrontando médicos, enfermeiros e pessoas pobres. Chamando essas pessoas de bandidos, de comunistas, e disso e daquilo. Dado que o Brasil, nós já vivemos 450 anos ou 400 anos de escravidão, como nos Estados Unidos. E alguns países ainda que não obedecem os tratados
da ONU, porque na verdade eu sou dos direitos humanos, então são 195 países ligados à ONU e outros países que não seguem tratado nenhum. Por exemplo, há uma época atrás, o Sudão do Norte destruiu o Sudão do Sul. Aniquilou. Sendo que, há uns anos atrás, o Saddam Hussein, que tinha 7 bilhões guardado nos bancos internacionais, mandava 40 anos no poder, um ditador, ele exterminava os curdos, que era um grupo segregado, com um tiro na nuca e jogava no deserto da Mesopotâmia, do Iraque. Até que o mundo resolveu protestar contra Saddam Hussein. Ele tentou atingir Israel, invadiu o Kuwait, fez 5 sósias, era um maluco, fez 5 sósias com um rosto parecido com o dele. E fazia as covardias dele no Iraque. Até que o tapete dele, foi puxado. Foi julgado por um tribunal internacional. Julgado não, porque é pelo tribunal internacional, não. Entregou ele ao seu próprio país para que o julgasse. As leis de lá. Por crimes contra a humanidade. Xenofobia, racismo, preconceito. E agora, posteriormente, os curdos se aliaram ao Boko Haram, o ISIS, e também implantaram o terror. Não aprenderam. E decapitavam pessoas ao ar livre, para o mundo ver. Eu protestei na época porque a presidente Dilma, ela deu uma declaração que havia uma islamofobia no mundo, mas não fez a declaração que nós esperávamos dela, porque isso não se trata de governo, de direita ou esquerda, gente. Se trata de humanidade. Apesar de eu ter afinidade com a esquerda. Porque a esquerda se preocupa com o pobre. Direita não. Esquerda se preocupa com o negro. Mas a Dilma vai num congresso e ali ela diz que há uma islamofobia, mas não diz que havia uma cristofobia, quer dizer, matando cristãos, os coptas, os católicos, matando os católicos e evangélicos que estavam nesse país. Esses dois grupos, Boko Haram, ISIS e outros malucos. Então, no Brasil, Sérgio Camargo continua no Ministério Zumbi Palmares, na Associação Zumbi de Palmares, um cara que não representa os negros, mas quer defender negros. Quer estar
Na verdade, esse governo ele é um governo anarquista. Por exemplo, a Damares, ela diz que é dos direitos humanos, não protege os humanos. É aquela que diz que ia prender os governadores e os prefeitos. A pastora Damares foi missionária entre os indígenas. Eu sempre falei, Damares quer ser, é ministra, Bolsonaro colocou ela como ministra porque quer a terra dos índios, porque ela fala fluente a língua dos índios. E para entrar em terra de índio tem que ter carteira da FUNAI. E ela tinha. O ministro da Educação, que é contra o Supremo, que é contra os professores, que é contra todo mundo, que quer implantar escolas militares. Sendo que o exército é uma coisa, a educação é outra coisa. Tem nada a ver. Então, além de Sérgio Camargo, há um outro caso no Brasil. Chocou hoje 2 casos que eu vi. Um menino chamado Miguel caiu do 9º andar no Recife. A mãe dele, coitada, foi levar os cachorros da patroa para passear e deixou o menino sob os cuidados da patroa no 9º andar. E ali ela sai para fazer as unhas, para se maquiar, sei lá. O nome dela, daqui a pouco eu vou falar. Ela larga a criança e a criança despenca de lá. E quando a mãe volta com uma máscara, porque está protegida contra o coronavírus, acha o seu filho caído no chão agonizando. A patroa foi presa, pagou uma fiança de 20 mil. Classe média alta, rica, Sari Cortel Leal. A justiça não pode divulgar o nome dela. E a mãe, chorosa, com as lágrimas nos olhos, disse: se vocês, se fosse um negro que tivesse cometido isso, vocês já teriam divulgado o nome. Mas como foi uma branca, como foi uma mulher rica, vocês não divulgam, mas eu vou divulgar. E ela passou para os repórteres. Sari Cortel Leal vai responder por crime culposo, onde não há intenção de matar. Na verdade, não foi. Ela não tinha intenção de matar. Só que ela foi negligente. Como que deixa uma criança sozinha dentro de um prédio? Enquanto a mãe, que era empregada dela, estava trabalhando e cuidando dos cachorros para ela. Então, gente, é duro. Sérgio Camargo não representa os negros. Damares não representa os direitos humanos no Brasil. O Entralve, aquele ministro da Educação, não representa a educação no Brasil. A tropa dos bolsonaristas não representam
nem com Damares, nem com Entralme, nem com Jair Bolsonaro. Eles não representam os evangélicos no Brasil. Eu sou bispo evangélico, eles não representam o meu Jesus, porque o meu Jesus não prega ódio e não coloca arma na mão de criança. Jesus não ensinou isso. Pelo contrário, quando ele disse para Pedro, Pedro, aquele que usar da espada, a espada cairá. Olha aí o Saddam Hussein, olha aí outros na história. Nero, Hitler e outros mais. Mussolini e outros mais. Então, gente, é isso que está acontecendo. Mas essa tropa que está no poder não nos representa. Evangélico, não. A minha família não representam, não. E eu acredito que nem representa os católicos, porque o presidente diz que ele é católico. Eu acredito que não representa os católicos, porque os católicos estão dando show de humanidade. Quando o Papa Francisco vai na cadeia e beija o pé dos presidiários, numa cerimônia de lava-pés, que em contrapartida do outro lado há apóstolo, pastores e bispo pedindo dinheiro todo dia na televisão para a população. Não foi isso que o meu Jesus ensinou. E eu vim de uma linha wesleyana, de John Wesley, onde o Wesley ensinava a ajudar os andarilhos, mendigos e os pobres. Foi isso que mudou a Inglaterra em 1835, no dia 24 de maio, a 15 para as 9, quando ele teve a experiência do coração avivado. É isso que eu aprendi. O atual pastor e pastora que eu congrego, eles também praticam a humanidade. Por isso que eu tenho afinidade com pessoas assim. Agora, tem um outro detalhe. Eu convoquei uma manifestação para amanhã na Abdu Saad, aqui em Jacaraípe, município da Serra, pedindo explicações ao prefeito Aldir Fabacello por que ele alugou um hotel lá em Nova Almeida e o portal Transparência não divulga o valor para colocar as pessoas idosas do coronavírus. E segundo a imprensa, o hotel é de um amigo dele. Porque se isso acontece, como eu vivi numa comunidade, 15 anos que acontecia isso, nós damos 10 milhões e você depois você devolve, a gente superfatura o valor e depois você devolve
5 milhões para nós, a gente fazer política, porque era assim que acontecia na minha comunidade. Usavam o dinheiro das falcatruas para fazer política. E isso não se trata de esquerda. Gente, presta atenção. Racismo, falcatrua, corrupção, covardia, não se trata de esquerda ou direita. Neofascismo é coisa de extrema direita. É o que nós estamos vivendo aqui. Mas é extrema, o nome já diz extremo, extrema direita. Não é direita. Então, seu prefeito, nós vamos parar Jacaraí com máscara e tudo. Vamos ter que parar a BR-101 para que o senhor... Que portal transparência é esse? Vamos aguardar, gente. Eu volto, se Deus permitir.